Então, vamos começar mais um estudo da Joana de Ângeles. Hoje, iniciando o capítulo 10, nós vamos fazer uma oração. Meu Senhor, que és sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Vamos lá, Glaucia, você lê para nós? Leio. Capítulo 10, terapia desobsessiva. No estudo dos sofrimentos humanos, destaca-se um capítulo que, pelas suas graves injunções, merece estudo à parte. Chaga moral do espírito, a obsessão tem uma generalização muito mais ampla do que se pode imaginar, tornando-se, periodicamente, uma virose de contágio célere. Em face das circunstâncias que exige como decorrência do processo evolutivo das criaturas e do planeta, que a impõe como necessidade saneadora dos volumosos compromissos negativos que permanecem na economia da sociedade. Na Antiguidade Oriental, como depois, durante a Idade Média, apresentava-se como característica epidêmicas a varria os povos, dava-lhes uma trégua e retornava intempestivamente. Confundia com a loucura nos seus diversos aspectos. Tem desafiado os estudiosos do comportamento, da saúde, da religião e das ciências da mente. Quer que para, Cris? Lê só a próxima. Sutil, em certas ocasiões, assume proporções inesperadas, levando a extremos lamentáveis aqueles que lhe tombam nas urdiduras, nas disputas, aqueles que tombam nela, né, na obsessão. O que você entendeu? Aqui, eu entendi Glaucia? assim. Eu entendi que a obsessão, desde que o mundo é mundo, ela existe. Então, Sim. e essa obsessão, na verdade, é um método, né, usado pela espiritualidade maior, que ele fala que um método da gente poder, como é que eu vou falar? Da gente poder reaver o que a gente fez, né? Então, porque a gente faz alguma coisa com alguém, a pessoa fica muito nervosa com a gente, né? E se for uma coisa muito grave, isso vai de existência a existência, né? Por isso que o perdão é tão importante. E também aqui fala que a ciência, os estudiosos da mente, ficam por entender, né? Porque procura de certa doença material e não acha. Muitas vezes essa doença, ela não é uma doença, né? Ela é uma obsessão. Muitas das coisas que a gente passa e que às vezes a gente nem percebe, mas é lógico também, lembrando que o livre-arbítrio é nosso e que a gente deixa, né? A gente permite que essa obsessão faça o que faz, não é? Isso. Tudo é uma questão de permissão também, né? A gente não pode culpar que tudo é espírito. Não. A gente permite que o espírito faça aquilo com a gente. Desse ponto de vista,
A gente vê o tanto que a espiritualidade, que Deus é caridoso com a gente, né? Porque nos dá uma oportunidade de reparação das nossas faltas, né? E hoje eu entendo isso, estou entendendo muita coisa hoje. Ressignificar as coisas que acontecem com a gente. Quer dizer, a doença só é necessária até você aprender. Aquilo só é necessário até você aprender, né? Com o que vem, você aprende com o que vem para a gente, quer seja doença, quer seja um problema, né? Porque a gente tem que mudar o foco no sentido da pergunta, né? A gente fica, por que acontece comigo? Para quê, né? Para que isso acontece? E só é necessário até a gente aprender essas coisas, né? E ressignificar isso, né? Dar um sentido, ressignificar, procurar esse para quê, né? Mas a questão é exatamente essa, né, Vilma? A questão é a gente aprender. Porque às vezes a gente passa por situações... Eu estou aprendendo. Estou começando a aprender, depois de apanhar tanto. De ler muito, ler muito mesmo. A gente passa por situações repetitivamente. Primeiro, até a gente descobrir que a questão é essa. É você entender isso, o para quê, e ressignificar isso, entendeu? Até você entender, porque eu estou com 52 anos, agora que eu estou entendendo isso. Olha aí. A questão é entender, entendeu? Então, eu acho que deve ser mais divulgado, mais trabalhado isso. Essas questões. Mas a questão não é só entender. É entender, ressignificar, aceitar que você precisa de ajuda, aceitar que eu estou errado, aceitar que eu posso ser diferente, que eu não preciso fazer sempre as mesmas coisas, porque a partir do momento que eu faço sempre as mesmas, do mesmo jeito, eu sempre vou ter os mesmos resultados. Você aprender, né? Você aprender é a humildade de aprender. E a gente sabe que você aprendendo e vendo isso, você não vai repetir. Porque o fundamento é isso. O fundamento disso acontecer é isso. É você aprender, não vai repetir isso, e moralmente você está crescendo. Mas olha que eu vou te falar, que às vezes mesmo você aprendendo, às vezes você repete. Você está tão no automático de fazer exatamente da mesma forma, então, que às vezes a gente se pega fazendo do mesmo jeito. Mas tem que acender. Mas você vai ver que você está fazendo isso. A luzinha amarela vai vir. Entendeu? Epa, peraí. Parece que eu estou repetindo o que é isso. Isso já aconteceu? Entendeu? Não é igual às primeiras vezes sem o conhecimento, sem você entender. Vai passando, vai fazendo. Eu sei porque eu faço. Eu estava nessa fase, estou saindo agora. Entendeu? Mas assim, mesmo que a gente repita, Cris, sempre vai acender uma luz de alerta amarela. E depois vem a vermelha. Mas na amarela, para você que já passou pela vermelha, você vai entender. Peraí. Isso está acontecendo de novo, eu estou repetindo isso, peraí. Vamos ver, vamos acertar isso, entendeu? Eu entendo assim, do meu ponto de vista. No Livro dos Espíritos, eu acho que é o Livro dos Espíritos, posso estar falando besteira. Tem uma pergunta que pergunta-se se os espíritos influenciam na nossa vida. Aí, a resposta é que influencia mais do que a gente pode imaginar. Sim. E muitas vezes são eles que nos dirigem, sem a gente querer. E essa influência vem da gente em função da sintonia que a gente tem com eles, né? Sim. Se você é uma pessoa que está lutando para não errar, você vai ter muitas influências positivas e vai ter algumas negativas, tentando, na linguagem popular, te puxar para baixo. Agora, se a sintonia é ruim, e se você está totalmente voltado para coisas ruins como um todo, aí você está perdido, né?
Porque, querendo ou não, as almas ligadas a gente, seja por resgate, por ódio, por raiva, ou até por uma sintonia ali, às vezes nem é tanto inimigo, mas como tem alguma coisa parecida, aproveita o momento, aí a gente está frito, né? Mas é mais grave ainda do que isso, porque às vezes, como eu vi um caso, é alguém que foi mandado. Não é uma pessoa que tem qualquer vínculo, qualquer sentimento ali com aquela pessoa, com aquela família. Alguém, por algum motivo, que deve ter um motivo, lógico, manda essa pessoa. Manda o obsessor a Manda o trabalhar. obsessor, que é neutro, ele não tem sentimento em relação à pessoa, não tem raiva, não tem nada. Me mandaram aqui, eu estou aqui fazendo o meu trabalho. Como o povo hoje diz, quando alguém questiona algo, não, eu só estou fazendo o meu trabalho. É complicadíssimo isso. É porque não tem, aí fica mais confuso ainda, né? Porque não tem nenhuma das situações que ela citou diretamente. Mas você sabe que eu estava parando para pensar, existe essa energia mesmo. Mas eu estava lendo um livro, até nem é do espiritismo, é da psicologia, que algumas coisas na nossa vida acontecem pelo nosso próprio pensamento. Então é aquela coisa assim, será que eu estou capaz? Será que eu dou conta? Se você só perguntou isso para você, já é motivo para eles. Você não é capaz, você não dá conta, você não vai conseguir. Porque esses tempos agora eu estava me perguntando isso. Será que eu dou conta mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Ao fazer uma supervisão com uma das professoras, eu conversando com ela e contando e tal, e ela virou para mim assim, não, mas é isso mesmo. Quando ela falou isso mesmo, eu falei, então quer dizer que eu não estou falando errada. Sabe? Você precisa de uma pessoa, às vezes, para falar assim para você, tá tudo bem, você está indo para o caminho certo. Porque é esse tipo de pensamento que pega a gente. E aí o espírito fala assim, então é aqui que eu posso trabalhar. Ele não acredita nele. Mas nesse caso foi assim, não, nesse caso o próprio espírito, foi um caso de incorporação. O próprio espírito disse que tinha sido mandado para ficar lá. Exato, mas como é que ele consegue fazer alguma coisa com você? Ele não tem vínculo com você. Ele não sente nada por você, ele foi mandado. E como é que ele consegue te atingir? Porque a gente abre portas. Por conta das nossas É imperfeições. sintonia isso, Cris. Você tem que estar em sintonia com os mesmos sentimentos, canal ligado ali, ó, a faixa, na mesma faixa. Ele consegue te atingir, porque você está na mesma faixa que ele. Mas aí é que tá. Muitas das vezes, Vilma, a gente é cobrada de certas coisas que a gente ainda não dá conta de fazer. Aí, eu sou um exemplo disso. E aí, por exemplo, assim, quando a pessoa te cobra demais, vai cobrando, fala, você fala assim, realmente eu não dou conta, realmente eu não sou capaz. E aí essas brechas servem para que o espírito fale assim, pronto, agora eu vou fazer a festa. Isso mesmo, agora eu consegui, porque tem um amigo ali que ajudou ele. Exatamente. Então, assim, a gente tem que... A gente vem nessa terra para conviver um com os outros, certo? Porque a gente nasce de alguém. A gente nasce de alguém. Então, se a gente nasce de alguém, a gente tem que conviver. Porque essa pessoa vai ensinar a gente a mal ou bem falar, mal ou bem estudar, mal ou bem fazer alguma coisa. Quando a gente cresce, a gente resolve o quê? Casar. Então, a gente convive com essa outra pessoa.
que é bem diferente da gente. Entendeu? E a gente não casa com essa pessoa à toa. O Ribeiro não casou 8 vezes à toa. Ou ele acha que ele conviveu com as pessoas que ele conviveu à toa? Vilma, por que tudo a gente coloca culpa nos espíritos? A pessoa não nasce já com uma personalidade? Por quê? Por que tem gente numa família, 10 irmãos? Por que tem um que é bonzinho, é um padre? Tem uns que são demoninhos, tem uns que matam, tem uns que fazem barbaridade. Eu acho que a gente culpa muito os espíritos. E o problema é que já nasce com a personalidade, ele já nasce com o espírito anterior. Não, mas digo assim, ele nasce com o espírito dele, ele foi na outra reencarnação, e continua ruinzinho. Muitas vezes não é só a influência dos espíritos. Eu acho que o cara já nasce um capetinho. Aí é uma questão de bagagem. Aí, sim, vou dar pitaco aqui. Se a gente parar e perceber a questão da obsessão, quando você sofre um processo de obsessão, nunca é pela encarnação que você está vivendo. É sempre em função do seu passado. Nem o espírito obsessor vai te perturbar hoje, por exemplo, porque você xingou o vizinho ontem lá. É sempre o seu passado que vai dar a brecha. A sua encarnação atual é ela que vai dar brecha para ele vir lá. E é um inimigo seu, do seu passado, te perturbar. Nenhuma obsessão tem a ver com a sua encarnação. Não, mas eu sei. Mas eu digo da personalidade seguinte. Por que eu falo a personalidade da pessoa? Se eu tenho uma personalidade ruim, e eu sou daquele que olhou para mim, vai na briga, vou atirar, vou matar, não é só o espírito que está ali no ouvido, atira nele, ou bata nele, ou não. O cara já é ruim mesmo. Ele vai te dar a ideia, se você vai aceitar ou não, aí... A questão não é essa, Ribeiro. A questão é que, às vezes, você tem a personalidade desafiadora. Você tem a personalidade forte, decidido. Ah, se o cara fizer isso comigo, eu vou fazer assim. Você tem isso. E aí, o que acontece? Você já tendo isso na sua personalidade, trazendo isso de outras vidas, eles vêm e começam. Não, porque ele fez isso com você, você tem que fazer, você tem que matar, você tem que... E aí, o que você faz? Você faz. Aí, quando você faz, que você está lá na... Vou falar, desculpa o estudo aí, a palavra. Quando você está lá na merda, aí eles te afastam para você cair em si e falar, não acredito que eu cometi isso de novo. É que quando você tem uma personalidade boa, você é uma pessoa boa, não vem pensar, não é abrir para os espíritos ruins, não vem pensamento ruim. A pessoa que é boa, a pessoa que tem uma personalidade boa, dificilmente ela consegue abrir a mente dela para vir coisa ruim. Ela não pensa besteira, é diferente. É a sintonia. Ela mantém uma linha de pensamento dentro de um certo equilíbrio, os outros não conseguem chegar. Eu li um livro, não me lembro que livro que é, uma história de obsessão, onde tinha um casal de idosos que eram pais de um dos casais, que eram almas assim, desestruturadas, desequilibradas, negativas, e já o casal era um casal equilibrado, espírita, frequentava o centro, e tinha uma filha também que estava tentando seguir o caminho dos pais, tentando aprender, e o casal lá pelejando com um casal de velhos que não queria nada com a dureza, certo? Então, a descrição espiritual. Chegavam espíritos obsessores e conseguiam influenciar o casal de idosos e que eles ficavam cada vez mais ranzinza, cada vez mais briguentos, encrencando até com a própria sogra. A mãe mandou a menina ir lavar a louça da cozinha. A menina foi lá para a cozinha e começou a cantarolar e lavar a louça. E alguém dos obsessores ficaram reclamando que a menina estava atrapalhando o trabalho deles. Aí mandaram atingir a menina para ela parar de cantar e talvez ficar brava. Quem diz que eles conseguiram chegar perto da menina? Eles não chegaram de jeito nenhum. Por quê? Eles só conseguiam ficar no quarto
onde estavam um casal de idosos frustrados, magoados, feridos, negativistas. A região onde a menina estava, não chegou ninguém. Por quê? Porque ela estava num nível, numa sintonia boa, equilibrada, alegre, ajudando ali, lavar a louça e cantando. Então, mesmo dentro de uma casa, pode haver situações diferentes entre as pessoas, certo? Pode. E essa história que eu li, não sei onde, fala exatamente essa distinção da sintonia de cada um, certo? Por exemplo, eu que nunca casei, não deu certo, não teve. Tem espírito que faz isso também? Lógico. Lógico que tem. Você tem uma vida passada aí. A sua família que você reencarnou, essas pessoas que você encontrou, são pessoas que você tem resgate do passado. Perdi um ex-marido do passado, não deixou, não influenciou para ela não casar nessa reencarnação. Eu quero falar um negócio, um exemplo vivo. Posso falar? Estranho. Pode falar. Então, o meu caso, gente, é um exemplo disso. Eu lembro que eu liguei para o Wellington, quando eu estava no pronto-socorro, assim que eu acordei do suicídio, da tentativa de autoextermínio, eu falava assim, Wellington, por que isso aconteceu comigo? Eu nunca pensei em me matar. Eu nunca pensei em fazer isso. E a gente fica sem explicação, porque eu nunca pensei em fazer isso. Por que eu fiz isso? Eu lembro que quando eu estava fazendo as últimas coletas na UTI 5h30, a colega que faz comigo falou assim, daqui a pouco a gente vai embora, né? Aí eu falei assim, vamos ver se a gente vai. Eu já estava com alguém ali, já tinha preparado essa questão. Por quê? Porque ela falou 2 vezes, falou isso, e depois falou assim, hoje a gente vai conseguir e sair mais cedo, viu? Porque a gente terminou mais cedo. Vamos ver se a gente vai sair mesmo. E eu perguntando isso para o amigo do Léo, o mentor do Léo, né? E ele falou para mim assim, você sempre fez parte do CAPES no plano espiritual. Quer dizer, eu sou uma pessoa que já tentei suicídio. Eu não sei se eu consegui, de certo eu consegui algumas vezes, mas ele falou que eu sempre fiz parte do CAPES no plano espiritual. Isso quer dizer o quê? Que espíritos teve um problema com uma enfermeira lá e comigo em relação à coleta, que ela não quis coletar de um paciente, que era quem tinha que coletar do acesso central, a gente não pode, só enfermeiro. E ela coletou, meia sem querer, e jogou a seringa na minha mala, assim, jogou. Então, começou aí. Então, ele aproveitou isso. Eu acho que eles já tinham planejado, porque mesmo antes disso acontecer, eu já estava com essas falas. E o que acontece? Eu só lembro depois de eu estar arrumando, de eu ter terminado de passar os sangues da coleta, de eu ter pego o fentanil lá no posto, lá no CTI, e de eu ter chegado lá e aplicado. E na hora que eu estava aplicando, eu falei para mim, morre desgraçada. Eu só lembro disso. Tipo assim, o fato de eu já ter porque o que o amigo do Léo falou? Que eu sempre fiz parte e que eu tenho essa tendência. Então, já que eu já fiz isso, já consegui, não sei quantas vezes, e outras não, eu tenho essa tendência ao suicídio. Eles aproveitaram isso e me manipularam e eu fiz isso. E isso aconteceu. É o caso que a Cris está falando aí. Os inimigos que eles podem, sim. Entendeu? Mas pode influenciar você a fazer alguma... Claro. Então, eu sou um exemplo vivo disso. Entendeu? Aí eu perguntando, muito curiosa, assim, porque eu fiquei assustada também, eu sabia que eu sempre fiz parte do CAPES, né? Eu fiquei um pouco assustada no plano espiritual. Inclusive, ele é da neurologia lá, o espanhol. E ele cuidava da ala onde eu estava. Ele que cuida lá.
Mas, Ele mas falou isso, porque eu, assim, muito atrás de resposta, muito chorosa. Eu ia para aí chorando, assim. eu vi uma. Bastante. Vi uma. Assim, ele falou isso. Então, eu sempre fiz parte, eu tenho tendência, eu já fiz isso, e eles aproveitaram dessa influência minha, né, dessa conexão baixa que eu tive com essa briga, né? E Não atacaram. Mas qual é a solução para o caso da turma? Ela está estudando, ela vem no centro, ela trabalha, ela está fazendo tudo certinho. Claro, vamos supor que nas outras encarnações ela já fez essas tentativas de suicídio e agora vem isso na cabeça dela. Qual é a solução? O que ela tem que fazer? Os espíritos de luz não podem dar um apoio para ela, ajudar ela? O que tem que ser feito? É isso? Orar e vigiar. Só isso? Orar e vigiar? Sabe por quê, Ribeiro? Eu só voltei por conta da equipe espiritual que a gente trabalha com eles aí. Não, mas ó, o que acontece? acontece? A questão maior é o seguinte. Vilma, eu vou falar uma coisa aqui, em momento nenhum eu estou falando alguma coisa para te ofender, tá? A Vilma está vindo no centro, mas ela sabe disso, ela tem uma dificuldade de aceitação com algumas coisas que aconteceram com ela. Estou falando errado? Não, eu tenho. Agora que eu estou começando a aprender, Cris, eu tenho, e é muito doido. Então, mesmo ela vindo aqui, mesmo ela trabalhando, ela tinha essa dificuldade. Então, quando vinha a revolta no coração dela, era a brecha para eles falarem assim, você não presta para nada mesmo, você está fazendo o que aqui nessa vida? Entende? Eu estou falando isso porque eu já passei por isso, há alguns anos atrás. Eu sei da sua história. Então, por exemplo, assim, todo mundo me cobra, todo mundo fala que eu estou errada. A minha irmã falou que eu era burra, que eu não servia para nada. Tudo que eu faço no meu casamento não dá certo. Você foi arrastada para o centro, você não foi de livre espontâneo. Exatamente. Aí, tudo dá errado. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sou boa mãe, eu não sou boa esposa, eu não sou boa dona de casa, eu não sou nada, cara. Para que eu estou aqui? Aí é onde você dá a brecha para o espírito falar assim, realmente você não presta para nada. Por que você não se mata? Quantas vezes eu sentada lá no meu banheiro, veio assim na minha cabeça, não, ele já falou que você não tem conserto mesmo, que você não tem jeito, por que você continua? Aí eu falo assim, opa, isso é meu, eu quero viver, por que eu tô pensando nisso? Outra hora vem assim, não, eu tô cansada, tô de saco cheio, por que você não separa? Não, larga a mão. Eu, opa, peraí, por quê? Mas o que eles ganham com isso, os espíritos ruins? Quando eu estou muito negativa, quando eu estou muito brava, quando eu saio de mim, eles conseguem fazer com que eu brigue com eles. Mas eles se alimentam dessa coisa, dessa energia? Com certeza. Isso aí alimenta? Eles ganham força. Alimento como se fosse de comida? Sim. Se você vê, pergunto para o Hélio, o jeito que eu me transformo quando eu estou brigando com ele, Eu também me transformo. sabe? Então, assim, eu ligo literalmente, novamente, desculpa a expressão, eu ligo o botãozinho, foda-se. E aí eu não quero saber se eu tô magoando, se eu tô chateando, se eu tô... Não quero saber, eu quero falar, eu quero agredir, eu quero partir pra cima. Quando eu volto, você fala assim, não era eu. Aí eu volto e falo assim, por que eu fiz isso? Por qual razão? Mas mesmo agora, se não tem o controle... E aí, hoje, eu tenho um pouco mais, mas eu não tenho totalmente, não. Se for uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, isso me incomoda. Eu falo pro menino lá assim, fulano, eu vou limpar a casa hoje. Você guarda isso aqui, por favor? A hora que eu chego lá para limpar e aquilo lá tá no mesmo lugar, é a mesma coisa que me tirar minha alma.
Aí fala assim pra mim, mas por que você fica brava? Porque eu já mandei você guardar isso aqui, você não guardou. Eu sei que você não guardou. Você não guardou. Por isso que eu falei aquela hora que eu acho que não é só orar e vigiar. A pessoa, independente de você abrir brecha, você já nasce com uma personalidade que é difícil de você mudar aquela personalidade. Tem gente que nasce assim, numa extrema pobreza e coisa, e nasce boa e super inteligente. Tem gente que nasce numa família milionária, nasce burrinho e ruim pra caramba. Por isso que eu falo, não é só você abrir brecha para aquela hora. Quando a gente tem uma personalidade forte, você pode orar e vigiar o resto da vida. Eu acho que isso daí já é do ser humano, já é daquela pessoa. A gente vem com as dificuldades, a gente nasce com dificuldades. E eu entendo, e estou falando de mim, assim, cabe a gente fazer diferente. Às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue. Difícil, né? Às vezes a gente passa anos tentando mudar uma coisinha assim. Mas aí vem o tal do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio... E aí, assim, você vai é a você sua sabe livre... que está errado, mas você fala, não vou, isso aí é errado, eu não vou. Isso, o livre-arbítrio é a sua liberdade de escolha. Eu escolho fazer diferente. Mas a gente muda. E quando a gente, e eu entendo isso. A gente muda um pouquinho, aí a gente dá uns passinhos para trás, dá mais uns para frente, volta um pouquinho para trás. Não é simples assim. Só que se a gente tentar sempre, a gente consegue caminhar um pouco. Sabe que eu acho que essa é a questão. As pessoas ficam nessa desculpa de vou tentar. E o tentar não existe. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Não tem como você fazer meio termo. Ou eu tiro esse copo daqui e põe para cá, ou eu tiro esse copo daqui e põe para cá. Eu não sei ver aqui no meio do caminho. É zona de conforto. Exatamente. É zona de conforto. Então, por exemplo, a gente não vai mudar, virar santo do dia para a noite. Não, mas quando eu digo, você consegue mudar uma certa coisa. A gente vai mudando gradativamente. Mas que a espiritualidade influencia a gente o tempo todo, influencia. Ó, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era um terror. Ele não tinha muita paciência, não. Você marca aí, Glaucio? De repente, Sim, a humanidade. Bom, Paulo de Tarso, filho. O cara era o capeta. então, mas será que você precisa de alguma... Tipo assim, ó, vir um espírito, um mentor, alguma coisa e conversar com você e você ver? Porque você sozinho é difícil. Na minha cidade tem uma pessoa que ela é um terror. Ela é assim, estourada, brava, inclusive amigo meu. Mas é a pessoa mais caridosa que eu encontrei na minha vida. Faz caridade de tudo quanto é jeito. Então, só que ele tem uma personalidade forte. É isso que eu falo. Você não muda a personalidade do cara. Agora, ele tem um coração que é enorme. A personalidade, a pessoa vai mudar conforme ela for aprendendo. Se você me conhecesse, Ribeiro, há muitos anos atrás, você ia falar assim, não, hoje a Cristiane é outra. Né, Wellington? Não me comprometa. Agora, pelo jeito que você fala, o Wellington vai para o céu, direto. Cara, com certeza. Não, mas não é assim, simples assim, eu penso. Eu e o Edinho, a gente está junto e a gente tem muitas diferenças, entendeu? Mas, assim, eu tenho as minhas dificuldades e ele tem as dificuldades dele. Mas ele vai compreender um outro, né? Então, também tem as dificuldades dele. Então, é isso que eu estou falando. É sempre a mão dupla. Não é um verdadeiro santo puro, Chico. Se fosse, não estava aqui aguentando o outro. Se fosse santo, não estava aqui aguentando o outro. Né?
tentação. Eu falo assim, né? Quantas vezes, às vezes a gente está passando uma situação que a gente hoje não gosta de passar, mas quantas vezes a gente não fez aquilo com o outro? Sabe que eu estou passando aquilo à toa? Não, aliás, se você analisar, você só está passando isso agora porque provavelmente você fez isso com alguém lá atrás. Senão você estaria passando. Aí já é o karma do freguês. Algum comentário, Gláucia? Não, né? Então tá bom, vamos. Vocês vão vir na desobsessão? Eu tô com o estômago meio ruim hoje, eu não vou, não. Tá bom. Então vamos encerrar. Vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus por essa oportunidade. Peço desculpa o atraso. E que Jesus possa amparar. Mas o pouco que a gente ficou aqui, a gente aprendeu muito, né? Eu acho que o importante não é a quantidade, é a qualidade, né? Não? E cada vez que eu venho aqui estudar, eu falo, para mim, é uma lapada, assim, ó. Eu aprendo com tudo que eu falo, com tudo que vocês falam. E então, eu só tenho a agradecer aos ensinamentos da Joana, do Divaldo. E aí fazemos uma oração para encerrar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Só de amor que me conduz nessa vida em que me agasalho. Enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração, porque ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre Jesus. Tchau, Glaucio, até semana que vem. Tchau.